No filme anterior, vemos Marty recebendo a carta do doutor em 1955, avisando que ele está no ano de 1885 e trabalhando como ferreiro. Então, o protagonista decide pedir a ajuda do cientista daquele ano para ir ao passado e trazer seu amigo de volta, para os dois conseguirem voltar para o futuro e destruírem a máquina do tempo. A pedidos de um usuário, eu trago a continuação da trilogia De Volta para o Futuro, então eu peço que curtam e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Eu estou sempre atenta aos comentários de vocês e sugestões, então bora lá? O filme inicia com Marty indo até o doutor de 1955 para lhe pedir ajuda, entretanto o homem desmaia quando vê novamente, pois recém tinha visto uma versão do garoto indo para o futuro. Em sua casa, o cientista acorda e acaba levando outro susto quando vê o protagonista. Entretanto, ao ler a carta que o doutor do futuro havia escrito, ele compreende o que aconteceu. Os dois vão até o cemitério da cidade e, para encontrarem um carro que foi escondido, fazem uma explosão. Após colocarem a máquina do tempo no guincho, Marty busca o cachorrinho do doutor para irem para casa. Ele estava em cima de um túmulo choramingando. Contudo, quando o protagonista vai pegá-lo, percebe que na lápide está escrito o nome do cientista. Ele foi baleado nas costas em 1885 e acabou perdendo a sua vida. Na biblioteca, os dois encontram fotos da família de Marty da época. O homem que baleou o cientista e ele ao lado do relógio que será posto na torre do centro da cidade. O protagonista decide voltar para 1885 para salvar o doutor e depois os dois irão viajar para 1985. Em uma área aberta, Marty realiza a viagem no tempo com a ajuda do cientista da época. Entretanto, assim que chega naquela época, quase bate com um carro em uns índios que vinham em sua direção em cima de seus cavalos. O protagonista esconde o carro em uma caverna, contudo percebe que uma das flechas dos índios atingiu o tanque de combustível, fazendo com que toda a gasolina vazasse. E ainda não sendo o suficiente, um urso aparece e começa a persegui-lo. Na fuga, o garoto acaba escorregando e caindo de um pequeno morro. Entretanto, enquanto rolava para baixo, ele bate a cabeça e acaba desmaiando. Um ancestral de sua família que o encontra e o leva para dentro de casa. Depois que está acordado, Marty conhece o primeiro de sua família a nascer na América. O chefe da casa o ajuda a ir até a cidade e até lhe dá um chapéu de presente. O homem sente como se fosse dever dele ajudar o garoto, apesar de sua esposa não concordar. O garoto, quando chega no local, se depara com coisas muito diferentes, pois quase nada do que ele tinha tido contato havia sido construído de fato, como a torre do relógio que ainda estava em andamento. Marty decide ir até o bar do local para ver se encontra alguém que saiba do doutor ou algo assim, e acaba virando motivo de piada por suas roupas extravagantes para a época. O homem que o protagonista havia lido que baleou o cientista entra no bar. O apelido do homem é Cachorro Louco e ele implica com Marty, o que resulta em uma perseguição pela cidade. O protagonista acaba sendo laçado como um animal e arrastado até um local onde o penduram para lhe enforcar. O doutor chega bem na hora e salva a vida de Marty. Tanner cobra o cientista por um trabalho que ele havia feito e como o homem não pagou o doutor, ele planejou para que o cachorro louco acabasse prejudicado, mas ele cobra esse prejuízo. O cientista diz que isso é problema dele e Tanner o ameaça de um dia o balear pelas costas. Marty revela para o doutor sobre sua lápide que ele encontrou e na foto havia uma homenagem para uma tal de Clara. Entretanto, o homem diz não conhecer nenhuma. Em seguida, um homem da cidade entrega para o cientista o nome e as instruções da professora de ciências que chegará logo e ela se chama Clara. O doutor diz que não acontecerá de se apaixonar. Marty conta para ele que o tanque de gasolina foi atingido e os dois tentam fazer vários testes com animais
mais e bebidas fortes para que o carro pegue, mas nada disso funciona. Então, o cientista bola um plano em usar o trem para empurrar o carro na velocidade necessária para a viagem acontecer e assim conseguirem ir para casa. Enquanto conversam sobre alguns detalhes do plano, uma moça com seus cavalos descontrolados a puxando passa por eles pedindo ajuda e o doutor a salva. Ele se apaixonou por ela instantaneamente, ainda mais quando conversam sobre ciência e descobre que essa mulher é a Clara. Marty se dá conta que é a mesma professora que ele ouviu falar em 1985, que caiu no desfiladeiro no passado e o mesmo leva o sobrenome dela. Entretanto, o cientista impediu isso de acontecer. Os dois, na casa do doutor, repassam um plano sobre usar o trem para fazerem o carro viajar no tempo. No entanto, Clara acaba aparecendo no local e os dois cobrem o carro para ela não acabar o vendo. A moça pede que o cientista use suas habilidades de ferreiro para consertar seu telescópio e o mesmo aceita. Ela já aproveita a oportunidade para que a noite marque de se ver no grande festival de inauguração da torre do relógio da cidade. À noite, Marty e o doutor presenciam a inauguração e até acabam tirando uma foto ao lado do relógio. Quando o cientista enxerga Clara, se encanta na hora com sua beleza e a convida para dançar. Enquanto isso, Marty fica em choque com as habilidades de dança de seu amigo e testa o início dos jogos de tiro. Tanner, na entrada do festival, é parado pelo delegado que o impede de entrar com armas, então o homem as deixa do lado de fora. Entretanto, ele havia escondido uma pequena em seu chapéu e quando avista o cientista dançando com Clara, coloca a arminha em suas costas e o ameaça. Clara aceita dançar com Tanner para que ele não faça nada com o doutor. Entretanto, quando o homem se passa com ela, a mulher o dá uma lição dando um chute em seu calcanhar. Mas isso resulta com que Clara seja empurrada e caia no chão. O doutor o condena, entretanto, como está desarmado, não tem o que fazer e quando Tanner vai atirar no homem, Marty o protege com algo que usa como um frisbee, que faz com que o cachorro louco erre o tiro. Então Tanner diz que segunda-feira, às 8 horas da manhã, irá pegar o protagonista no centro da cidade e irá o baleá-lo. Como Marty é o único que enfrentou o Tanner, as pessoas da cidade agora o respeitam e lhe oferecem coisas, como um cinturão e arma grátis, claro, se acabar ganhando. Os ancestrais do protagonista se preocupam com que ele tenha tomado uma decisão errada e o alertam. O doutor leva a moça para casa e descobre mais coisas em comum, o que leva os dois a se beijarem. No outro dia, Marty encontra o cientista na cidade. Quando os dois encontram a lápide que está sendo feita, a mesma que o protagonista viu no futuro com o nome do doutor, eles pegam a foto para dar uma olhada e percebem que o nome dele não está mais nela. O cientista repara que o garoto está andando com uma arma por aí e o aconselha a não reagir toda vez que é desafiado e acaba deixando escapar que, por ser assim, acabou sofrendo um acidente no futuro. À noite, quando estão arrumando as coisas para colocarem o plano em ação, o doutor revela que ficará naquela época por estar muito apaixonado por Clara. Contudo, Marty o convence a ir junto por ser o certo e o seu amigo avisa que de qualquer maneira irá se despedir da moça. Depois que o protagonista dorme, o cientista decide ir até a casa de Clara para se despedir. Ele a diz que a ama e que não irá vê-la mais, então usando isso, ela pede que ele conte para onde que vai, já que diz ser verdadeiro. Entretanto, a moça não acredita no que o doutor fala, apesar de ser a verdade, e parte seu coração. O cientista vai direto ao bar e pega a bebida mais forte para afogar as suas mágoas, contudo acaba passando a noite no estabelecimento. Marty acorda no dia seguinte procurando por seu amigo e o encontra no bar. Apesar de ter tomado somente uma dose, isso foi o suficiente para que o homem fique derrubado e mesmo fazendo o suco para que o cientista acorde, demora um tempo para ele se recompor. Enquanto isso, Clara, depois de
sua decepção amorosa, decide pegar um trem e sair da cidade. Tanner encontra Marty no bar e faz a contagem regressiva para que ele saia. Neste momento, o cientista acorda e eles escapam pelos fundos. Entretanto, um dos homens de Tanner os vê e pega o doutor por estar mais devagar. Clara, no trem, escuta a conversa de dois senhores que falam sobre um homem no bar na noite anterior, que eles nunca tinham visto alguém tão deprimido, e quando ela descobre se tratar do cientista, faz com que o trem pare e desce para ir ao encontro de seu amado. Enquanto isso, Marty decide sair para encarar Tanner e salvar seu amigo. Entretanto, ele propôs um confronto justo, sem armas. Mas o cachorro louco se aproveita desta oportunidade para baleá-lo. Entretanto, Marty fez de escudo algo de ferro que ele havia encontrado e o tiro não lhe atingiu. Quando o homem se aproxima, o protagonista acaba com ele. No confronto, a lápide acabou sendo destruída e na foto que o protagonista havia tirado, ela desapareceu. Agora os dois precisam correr para pegar o trem e colocarem o plano em ação, mas antes Marty dá a arma que ele ganhou e a cinta para seu ancestral. Eles alcançam o trem e antes de chegar ao desvio, pegam o comando dele e alternam a rota. Os dois chegam até o carro e começam a empurrar com o trem, como foi planejado. Enquanto isso, Clara consegue saltar no trem, entretanto, devido ao barulho e à velocidade, o cientista não se dá conta que sua amada está ali e segue para entrar no carro. Então a moça decide puxar a cordinha do trem que faz aquele barulhão para chamar a atenção do doutor. Clara tenta andar até o cientista para os dois entrarem no carro. Entretanto, devido às explosões para aumentarem a velocidade do trem, ela acaba se desequilibrando e quase caindo. Marty tenta os ajudar usando o skate flutuante do futuro que ele trouxe, e assim o doutor consegue salvar a amada e a si mesmo. Entretanto, o garoto acaba fazendo a viagem para o futuro sozinho. Ao chegar na sua época, Marty é quase atropelado por um trem, mas consegue sair a tempo e se salvar. Já o carro foi completamente destruído, assim como o doutor queria. O protagonista vai até a sua casa e fica aliviado de saber que seus pais voltaram ao normal. E Jennifer continua na varanda dormindo. Ele acorda e a garota lhe conta o pesadelo que teve. No carro, os dois estão conversando enquanto o sinal está fechado e Douglas para ao lado deles em seu carro. O rapaz sugere para Marty fazer um racha e Jennifer tenta o impedir, mas o garoto aceita. Entretanto, o protagonista dá ré em vez de fazer a corrida e vê que logo à frente um carro teria pego em cheio no seu, o que faria acontecer aquele acidente que o cientista havia lhe alertado. Marty leva sua namorada até onde está o carro destruído e de repente um trem surge. Se trata do cientista, ele sai de dentro e mostra para seus amigos que inventou um trem que viaja no tempo, movido a vapor. O homem apresenta ao casal a sua família, que é composta por Clara e seus filhos. E ainda lhe entregam um presente, que é a foto que os dois haviam tirado ao lado do relógio da torre do centro da cidade. Jennifer explica que o que ela havia deixado em seu bolso sobre a demissão de Marty desapareceu, e o cientista explica que por causa das diversas viagens que eles fizeram, abriu a possibilidade deles criarem um futuro. Eles se despedem um dos outros e o doutor entra em seu trem que agora voa também. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!